Quando você vai fazer o dimensionamento de um cabo e um disjuntor para um circuito, você utiliza a potência e divide pelo número de fases para encontrar a corrente? Cuidado, porque você pode estar fazendo muito errado. Eu já cansei de pegar projetos elétricos, inclusive feitos por engenheiros, que utilizam o auxílio de alguns softwares que acabam fazendo errado o cálculo. E aí ele esquece de dar aquela conferida no final e acaba passando o projeto errado. E eu vou mostrar aqui como é que esses cálculos acabam saindo errado e vou te mostrar como não errar nesses cálculos. Quando nós vamos dimensionar, por exemplo, um cabo para um circuito trifásico, o comum é dividir pela raiz de 3. Vamos pegar aqui como exemplo esse motor trifásico nessa placa de identificação, onde mostra aqui que a potência dele é em 3,7 kW, ou seja, 3.700 watts. Vamos dividir pela tensão primária aqui de 220 volts e aí sim dividimos pela raiz de 3. O valor encontrado está longe da corrente nominal marcada aqui na placa de identificação do motor. Para isso, ainda é necessário dividir pelo fator de potência do motor, que é 0,86, e dividir pelo rendimento, que aqui está marcando 86,6. Para isso, vamos converter aqui em 0,886 e dessa forma conseguimos encontrar exatamente a corrente nominal que está marcando aqui na placa de identificação do motor. Nem precisava ter calculado, né? O valor já está marcado ali na placa de identificação. Quando você vai dimensionar um cabo e um disjuntor para um motor, basta apenas olhar ali na placa de identificação, está lá marcado, pronto, é a corrente que teremos em cada fase exatamente. Lembrando que se for um motor com partida direta, aí sim, tem algumas coisas adicionais que tem que ser calculadas. Eu tenho vídeo aqui no canal já explicando, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, como é que calcula e dimensiona um cabo e um disjuntor para um motor de partida direta, mas no geral, quando você vai dimensionar um cabo para um motor, por exemplo, partida estrela-triângulo com inversor de frequência, você utiliza lá a placa de identificação que está no motor. Dividimos pela raiz de 3, não deu direto porque o motor ele tem alguns outros ali fatores que a gente tem que considerar como rendimento e fator de potência. Porém, se fosse, por exemplo, uma resistência trifásica, como essa daqui, digamos que a potência dela fosse 5.000 watts. Bem simples, como ela é trifásica, realmente dividimos os 5.000 por 220, que é a tensão que ela será ligada, a tensão entre fase e fase, dividimos pela raiz de 3 e aí encontraremos a corrente exata que terá em cada fase. E aí dimensionaremos o cabo e o disjuntor conforme essa corrente que encontramos no caso dessa resistência. E aí não perca tempo em ficar descobrindo ou colocando na planilha qual é a potência em cada fase, porque afinal de contas isso não existe. Não tem como ter uma potência em cada fase. A potência ela é um resultado final da tensão da corrente e a resistência. É aquilo que o aparelho irá dissipar ou realizar de serviço. Ou seja, uma fase sozinha não faz nada. Para termos uma potência, ou precisamos ter ali duas fases ou fase neutra, no caso trifásico, fechando o circuito, e aí sim teremos uma potência total do circuito e não uma potência por fase. Para dimensionar, o correto é sempre calcular a corrente dessa forma. Mas pegando, por exemplo, um circuito bifásico, digamos que eu tenho aqui um chuveiro de 5.000 watts de potência. Se pegarmos e dividirmos por 220 volts, eu teria uma corrente de 22,8 amperes, que essa é a corrente real que estará passando em cada fase. Afinal de contas, quando nós temos um circuito fechado, a mesma corrente que passa em uma fase também passa na outra. E isso também vale para um circuito onde é fase e neutro. E dessa forma eu conseguiria dimensionar o cabo e disjuntor corretamente para esse circuito. O erro que muita gente faz é pegar, por exemplo, esse chuveiro de 5.000 watts de potência, dividir por 2 e colocar lá que ele tem 2.500 watts por fase. E aí pega essa potência que deu em cada fase e divide pela tensão de 220, ou mesmo se dividisse por 127 volts, continuaria dando errado o valor da corrente do meu circuito e dessa forma muita gente acaba errando. Então é importante entender que a potência ela serve, na verdade, para você dimensionar o equipamento. Por exemplo, se eu preciso aquecer a água, eu vou colocar um equipamento com uma potência suficiente para aquecer aquela quantidade de água no tempo que eu preciso.
Agora, se eu preciso movimentar uma peça, eu vou colocar um equipamento com uma potência mecânica suficiente para movimentar aquela peça. E o outro ponto nos cálculos que é importante saber a potência total do circuito é para dimensionar o transformador corretamente. Afinal, ele precisará ter uma potência total disponível para poder ali conseguir suportar aquele circuito. Agora, para dimensionar o cabo e o disjuntor, sempre tem que ser utilizada a corrente. E aí você tem que lembrar que a potência total do circuito não se divide por fase. Então, gostou desse conteúdo? Você não sabia dessa? Então deixa aqui embaixo no comentário, não esqueça de deixar aquele like se esse vídeo valeu. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que também pode ajudar. E eu aguardo você no próximo vídeo.